Mano, ah, tá. Legal. Então, boa noite, pessoal. Hoje, dia 2 de julho, estamos aqui com o nosso grupo de trabalho, onde conversamos sobre visual merchandising, varejo, displayagem, layout de loja e etc. afins. Temos uma nova convidada também, a Carolina. Ela também vai se apresentar, né? A Elza, acho que saiu e entrou novamente. Deu a impressão que ela estava pedindo para entrar. Mas está aqui, Elza. Você está presente, Elza? Eu acho que a Elza caiu e o Osmar entrou. A Elza entrou agora. Pronto. Olha, a minha bandinha aqui está muito fraquinha. Tive que entrar pelo celular. A minha também está meio bestinha. Então, pessoal, só para lembrar, nós estamos falando sobre um projeto que a Elza propôs, que tem um evento logo agora em setembro, sobre economia prateada. E essa economia prateada que nós pretendemos fazer nesse projeto é enxergar como o varejo pode estar preparado para essa nova economia. Nós sabemos que cada vez mais nós teremos mais longevos, né, na nossa economia e menos jovens. E a Elza passou numa gravação anterior, vale a pena assistir, quem não assistiu, e ela aponta, por exemplo, a tendência que o mundo estará caminhando, e, naturalmente, nós temos que ter um olhar também diferente para o varejo nessa mesma tendência. E, para isso, também foi discutido aqui um tema onde nosso grupo poderíamos estar colaborando sobre essas tendências, o que poderíamos trabalhar. E eu estava começando a abrir uma conversa dizendo que confesso que entrei no GPT e pedi para ele me dar 40 pontos, 30 pontos, né, relevantes para o que seria esse varejo baseado na economia prateada. E o que ele me deu foi um monte de coisas que nós já fazemos e já sabemos. Eu tenho que instigá-lo mais a ponto de quero algo inédito, quero algo que nós não pensamos ainda, para ver se ele ousa a extrapolar um pouco mais, né? Eu até poderia, se alguém tem alguma coisa para fazer, podemos mostrar também. Do contrário, nossa, está dando um eco louco. Do contrário, eu abro o meu GPT e passo essa relaçãozinha só para vocês verem que está bem no mundo comum ainda, né? E, ao mesmo tempo, a Elza estava me convidando para participar como, né, integrante dessa apresentação, dia 11 de setembro. Eu confesso que ainda não olhei minha agenda e eu sei que eu poderia estar trazendo mais algumas pessoas. E eu queria convidar o Marcos, o Sandro e o Osmar, né, para esse dia também, que tivermos um trabalho, nós fizéssemos um bate-papo de apresentação do que nós estamos fazendo no nosso grupo, o que nós estamos enxergando em comum, o que poderíamos estar apresentando para esse mercado. Talvez a gente não tenha a fórmula pronta, não há problema, nós vamos dar um start, uma bola, um chute inicial, para que venha até mais gente poder colaborar com uma tendência dessa. Nós não precisamos enxergar todo um futuro, podemos dar os primeiros passos. Se alguém tem alguma coisa para completar, bem-vindo. Não, é só uma dúvida. Essa reunião seria nessas salas de conteúdo que a Elza comentou, né? Vão existir 3, 4 salas. É isso, Elza? Isso. Vão ser 3 salas, né? 3 salas. A nossa ideia, dependendo vamos dizer, do andamento desses conteúdos todos, como que eles vão ficar nichados nessas 3 temas, 3 pilares, né? Pode ser que a gente faça uma espécie de uma sala de visita grande 3, assim, sabe? Onde o pessoal, o público fica sentado nas poltronas, com as mesas, tudo mais, e nós ficamos no palco e a discussão acontece em 3 palcos distintos, no mesmo espaço. Então, o pessoal ouve com fone de ouvido e tem, então, a possibilidade de um passar de um lugar para o outro, assistir um pouco de um, ouvir do outro, enfim, a ideia é essa, né? Nessas pequenas salas. Que, na verdade, tiraríamos, então, as paredes e ficariam 3 conjuntos de palestrantes ou de discussões acontecendo, tá?
Esse é um sistema que dá para fazer em lugares grandes, né? Que é lá no WTC, tem bastante espaço, então as pessoas ficam mais confortáveis também. E também não acontece de ficar saindo ou esvaziando salas, né? Elas ficam sempre todos no mesmo lugar, é a plenária em si, e lá então as coisas acontecem. E o que eu acho que poderia ser interessante é que, como existe muito dessa questão da gente falar de tendências, né? Porque a gente não tem um mercado estabelecido, aliás, existe uma descrença ou até uma certa invisibilidade por parte do mercado quanto a esse mercado de sênior, né? Como sendo uma fatia importante, ela acaba sempre pegando o finalzinho de todo tipo de produtos que são colocados no mercado, né? Uma certa adaptação, vamos dizer assim. E o que a gente está pensando é mostrar um pouco que tudo isso é muito diferente em alguns países, pelo menos da Europa, em alguns países da Ásia também, onde esse público já é a maioria do público consumidor, né? O pessoal já trata todo tipo de lojas e os seus pontos de contato de forma diferente. Ela não é mais algo, vamos dizer assim, fora do normal, mas ela está no contexto da mesma forma que existem os nichos de mercado, existem os públicos diferenciados, né? Então, tem os jovens, tem o pessoal mulher, tem isso, aquilo, e mais também o pessoal da terceira idade. Então, eu acho que essa questão da gente mostrar qual é a melhor forma de você tratar o varejo, ela pode ser algo bem interessante quando você usa a própria ferramenta de IA, porque você pode ousar, você pode criar coisas que estão ainda fora do contexto normal, né? Você não precisa ficar traçando dentro dos 4 reguinhas ali, tudo bonitinho. Você pode ousar, você pode criar coisas interessantes, propor algumas coisas ou mostrar uma visão, né, do como vocês enxergam ou como a gente pode enxergar determinados detalhes até de pontos de venda, né? Porque o que vai acontecer muito lá é que o pessoal vai estar falando muito da parte técnica. E eu acho que uma das coisas que eu vejo no mercado muito difícil, e a gente tem que mexer um pouco com isso, é que as pessoas têm que enxergar este mercado como algo atraente, como algo que pode ser realmente muito mais interessante para se trabalhar do que tentar tratar isso como algo dentro da inclusão, né? Ou algo como uma necessidade de você ter que tratar deste público, né? Então, eu acho que isso pode ser algo que a gente possa fuçar um pouquinho, né? Mexer, procurar um pouquinho, para saber o que a gente pode, de repente, fazer de exercício. Então, é isso que eu imaginei. Não levar coisas assim muito sérias demais, mas fazer realmente esse exercício do grupo mesmo, né? Como a gente faz aqui, quer dizer, se você traz algo interessante, se discute aquilo, né? Então, reproduzir um pouquinho, um pedacinho dessas nossas reuniões lá, já levando, então, algo que tenha um começo, meio e fim, né? Para mostrar, né? Fazer uma seleção antes e fazer um esquenta inicial, falando um pouquinho sobre o que cada um faz e como que nós sentamos para pensar, né, nesse trabalho que estaria sendo apresentado naquele momento. E aí, então, a gente podia discutir já, propriamente dito, o próprio exercício sendo apresentado na ferramenta, né? Alguma coisa assim, porque eu gostaria de mostrar alguma coisa mais fresca, assim, sabe? Né? E não alguma coisa assim que está, poxa, eu vi ali no livro, né? Em tal lugar está sendo feito assim. Não, se em tal lugar está sendo feito assim, aqui poderia ser também deste jeito, quer dizer, fazer uma composição mesmo, um laboratóriozinho, né, daquilo que a gente possa fazer. Isso pode ser muito interessante, principalmente para quem não está acostumado a olhar as coisas com as ferramentas, né, da tecnologia
né? Você já vê tudo pronto, e você vê aquilo se montando, aparecendo, transformando. Isso é muito interessante. E quem vai estar olhando vão ser os clientes, vão ser as pessoas de marketing, vão ser as pessoas das agências. Então, acho que pode ser bem interessante essa interação. Pessoal, comentando aqui. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Oi, boa noite. Desculpe, a outra reunião atrasou. Eu também cheguei atrasado. É. Então, comentando aqui, Ricardo, só para você ver, dentro daquela proposta que a Elza tinha comentado sobre a economia prateada, eu pus aqui para o... Vocês estão vendo essa tela, a minha do GPT? Sim. Tá ótimo. Eu pus aqui, então, para descrever 30 pontos de melhoria para essa sociedade, e ele me deu 30 pontos que eu acho que são elementares. Então, para a gente também não ficar perdendo tempo lendo tudo isso, eu vou pôr no grupo tudo isso aqui para vocês também poderem perceber que foi uma etapa que eu achei que ele, sabe, choveu no molhado. Ele passou tudo aquilo que nós já fazemos hoje em dia, né? Dá para perceber rapidamente com o bater dos olhos que nós estamos olhando uma mesmice, concorda? Aí eu fui para um segundo momento. Eu pedi para ele me dar ideias inovadoras e pedi para ele também avaliar prós e contras, pedi para ele me dar notas, né, de acordo com uma escala, com um critério que eu já tinha. Então, ele também me fez. Mas eu acho que aqui é só um começo que está precisando evoluir ainda esse conteúdo. Eu confesso que eu tive pouco tempo de dedicação ainda, mas eu esperava que já viesse respostas maravilhosas, mas eu acho que ainda veio pouca coisa do que eu gostaria. Ricardo, eu acho que o Marcos queria falar, ele tinha levantado a mão. Eu não percebi. Sim. Pode falar, Marcos. Não tem problema. Não, eu acho assim, como eu disse na última reunião, eu acho que é uma grande oportunidade esse trabalho que a Elza nos trouxe para a gente aterrissar um pouco as nossas discussões em cima de um trabalho efetivo, né? Então, eu fiquei muito empolgado, acho muito legal. Eu acho que, em seguida disso, a gente tem que trabalhar num planejamento, porque a gente tem um pouco mais de um mês, tem, acho que 5 semanas. E esse é um outro ponto que eu acho que talvez a gente pudesse, nessa semana, fazer pesquisas e colocando dentro de um planejamento, como você fez, Ricardo, a gente tem uma pesquisa individual inicialmente, e a partir da semana que vem, que a gente possa trazer todos esses elementos e começar a traçar um plano em conjunto para a gente estruturar uma apresentação, um negócio. Acho também que essa apresentação ela tem que ser muito visual, que eu acho que fica fácil das pessoas entenderem, né? De alguma maneira, a gente traduzir isso num audiovisual, num PowerPoint bem ilustrado, para que a gente possa evoluir e ter uma dinâmica legal, que as pessoas possam entender o sentido do nosso trabalho aí aplicado ao mercado sênior, né? Isso. Só para finalizar, mesmo que você tenha colocado, se você colocou, são muitos pontos que eu levantei aqui que já todo mundo já conhece, mas depende muito como a gente for interpretar isso e trazer para o trabalho. Eu acho super rico essa lista. Ela é conhecida, mas a gente pode fazer uma leitura voltada para o IA, né? Eu concordo com você. A minha intenção, inicialmente, foi preparar esse conteúdo, textos, para depois partir para a imagem. Eu também penso muito em imagem, mas eu precisava de ter uma consistência de conteúdo para saber que imagens eu vou buscar ainda, né? Então, lógico, eu poderia chegar aqui, pegar um capítulo desse e falar assim, me faça essa imagem. E ele vai é etapa na frente. Agora, eu acho que rico que você trouxe, que é o texto mesmo. E depois, no decorrer do projeto, a gente traduzir isso em imagem. Mas eu achei que assim mesmo poderia ser. Eu esperava mais, logo de cara. Então, a minha proposta é pegar tudo isso aqui, pôr num conteúdo, assim como vocês estão lendo agora, vou pôr lá só para vocês baterem os olhos e começarem a refletir e pensar, aprofundar um pouco mais isso, né? O Ricardo Pastore levantou a mão, viu? O Ricardo Pastore levantou a mão. Tá. Então, falar, mas em termos práticos é isso. O que o Marcos sugere é transformar em prompt.
Isso. Então, o Marcos quer um planejamento, é isso? Quer dizer, então, nessa sequência, o Ricardo gerou esse conteúdo. O próximo prompt seria: organize um plano de ação para colocar isso em prática. Sei lá, vamos melhorar esse prompt, né? Mas é isso. Ele já vai entregar alguma coisa naquilo que o Marcos está sugerindo. E o Osmar... Com data limite, né? Com a data limite para a gente poder... Desculpe, comente. Não, desculpa, desculpa interromper. É só com o prompt com uma data limite para a gente poder fazer uma conta de trás para frente, ter um material pronto, a gente poder dar uma discutida antes do dia 11, para depois a gente avançar. Né? Isso. O Osmar também tem alguns geradores de prompt, eu também tenho, de conteúdo, que a gente pode pôr esse processo lá no conteúdo e falar assim, me faça um prompt para cada capítulo, sabe? Você dá um briefing adequado e quem sabe ele consiga já começar a gerar um prompt para uma imagem. Tem que fazer exercícios para ver o que vai acontecer, né? Então, você vê que eu fui abordando e fui preferindo, como eu uso também que eu chamo senso crítico, que é o meu GPT, ele começa a me dar notas, uma média de nota. Essa média de nota, ele está avaliando praticidade, investimento, sabe? Um monte de valores para saber se isso seria positivo ou não. Normalmente, eu dou preferência que sejam notas acima de 8. Quando é abaixo de 8, eu peço para ele ainda me desenvolver e criar mais valores agregados para que melhore essa nota em geral, né? Ricardo, a Carol levantou a mão. Pode falar, Carol. Eu estou entrando hoje, então eu não estou por dentro de tudo, mas aí eu não sei se interessa. Eu estava pensando em criar umas pessoas nessa faixa etária para um discutir com o outro sobre as suas necessidades, como se fossem os próprios agentes, né? Discutindo entre eles, baseado nisso, a gente poderia pôr o foco nisso que você falou, e aí eles avançarem e eles discutirem entre eles como se eles fossem com pessoas nessa faixa etária. Eu acho que é legal, porque a Carol andou desenvolvendo, pelo que eu sei, umas personagens, né? Onde que elas se discutem, não é isso, Carol? Isso. E isso acho que pode ser um grande aprofundamento. Legal. Legal, muito bom. Né? Muito bom mesmo. A Carol é uma especialista em pesquisa. Daqui a pouquinho, Carol, vou pedir... Se apresentar rapidamente para a gente. Ela acabou de pôr o LinkedIn dela, para a gente poder conhecer no grupo, mas ela também pode, naturalmente, se apresentar para a gente. Só falando rapidamente, eu sou economista, pós-graduada em pesquisa de mercado, eu ganhei prêmios tanto na faculdade como na SPM, fui docente também, fui docente da Belas Artes, professora de lá e no interior também, e atuo com pesquisa faz mais de 20 anos, eu já atendi vários institutos multinacionais, empresas de todos os portes. Eu comecei no interior fazendo um mapeamento, um levantamento econômico, um censo econômico da cidade, aí fui ampliando minha área de atuação, se atender a Assembleia Legislativa do Estado, depois fui para o Superior Tribunal de Justiça e comecei a grandes empresas, e com a parte de pesquisa, né? Então, e agora estou dando um foco, um gás nessa parte de AI, para a gente poder aprofundar isso rapidamente, né? Que é muita substância de informação chegando. Então, com isso tudo, eu espero contribuir bastante com o grupo, para a gente poder aliar esse furacão de informações que a gente está conseguindo obter agora, né? E com certeza vai colaborar bastante. A Carol está fazendo parte também do grupo do Ricardo Pastore e também faz parte do grupo de moda do Otávio. E agora está fazendo parte do nosso grupo. Ou seja, está danada, tem bastante coisa para fazer. Assim como o Osmar, assim como todos vocês. Que eu gosto, é um prazer. Eu te agradeço muito vocês pelo convite. Obrigado, nós que agradecemos. Então, pessoal, eu vou disponibilizar isso. Acho que é melhor eu pôr no grupo, né, Marcos? Sim. Pelo menos dá para o pessoal poder... Todo mundo acessar. Isso. Eu vou pôr num Word, e aí eu ponho um Word lá dentro. Acho que é melhor. Tá bom. E acho que dá para a gente poder desenvolver ainda nesse tema, descartar muita coisa e aprofundar alguns conteúdos aí. O que você acha, Osmar?
Não, eu acho bacana para a gente começar, né? Como o Marcos colocou, o tempo nosso não é muito grande, a gente tem um lastro pequeno aí de planejamento, né? Então, a gente pode começar a desenvolver algumas ideias e fazer esse exercício, ver como é que vai se comportar nesses exercícios, para a gente poder criar um sistema, como será apresentado isso lá, né? Não precisamos seguir exatamente esse trilho condutor que eu fiz. É que, se alguém fez alguma coisa, eu gostaria que apresentasse também, né? Mas, na falta, por enquanto, é isso. Nós podemos concordar, contrapor, discordar e buscar novos caminhos. Eu acho que nós estamos abertos a isso. Isso aqui é Ricardo, só uma parte. Eu acho que a gente pode levantar, por exemplo, apresentar, olha, existem aqui 20 pontos, mas nós selecionamos 5 deles e aí nos aprofundarmos em 5 deles. Legal. Acho que seria mais rico, né? Eu acho. Até, inclusive, o Osmar, que é um expert também no assunto, nós podemos até pôr isso aqui num form, Osmar. São 30 pontos para fazer uma pontuação entre nós, para poder chegar nos melhores. Dá para fazer. Então, com o Osmar, a gente desenvolve esse form para esses 30 pontos, para poder fazer uma pontuação, começar a filtrar, nem que seja os 10 mais, para poder filtrar depois dos 5 mais. Poderia ser. E aí até apresentar essa forma que a gente está trabalhando como o estudo. O estudo começou com 30 pontos, um grupo, a gente fechou, e contar essa história, fazer um storytelling em cima disso até chegar nos 5, e aí a gente pode explorar e dar algumas soluções em cima dos 5. Acho que seria bem interessante. Bem lembrado, porque nós estamos falando de inteligência artificial, nós queremos mostrar o que a inteligência artificial pode fazer para esse processo. Então, contar o case, como ela nasce, como ela foi desenvolvida, como foi filtrada, é uma forma muito interessante também, né? Eu acho que é legal. A tua ideia é brilhante. Legal. Pessoal, nós concordamos que iremos sempre conversar perto de uns 15, 20 minutos dentro dessas pautas. Eu acho que nós começamos 1 minuto atrasado, né? Então, mas já foram 58 minutos. Querem abrir para outra pauta? Querem aprofundar um pouquinho mais? Querem complementar para dar um fechamento aqui? Depois eu tenho acesso a essa pauta para tentar criar aquelas pessoas para discutir entre elas. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pôr num Word, eu vou pôr no nosso grupo, então você tem acesso lá. Enquanto isso, com o Osmar também, a gente vai tentar montar um form para que todo mundo vote nesse form para extrair 10 pontos ou 5 pontos, fazer uma filtragem, né? Vamos fazer 10 e 5, para poder... A gente dá uma avaliação em todos eles, já vai ter naturalmente uma escala de 0 a 10, né? Que a gente está preferindo. A gente filtra tudo isso para a próxima reunião. Se alguém quiser complementar alguma coisa, acho que até poderíamos fazer o seguinte. Você já vai falar, então, Sandro. Olha só, eu posso preparar esses 30 pontos, mando para todo mundo dá um retorno, complementa com alguma coisa, que aí a gente põe no fórum. O que vocês acham? Legal. Pode falar, Sandro. Obrigado, Ricardo. Bom, informação não quer demais, e aí como você vai fazer esse apanhado geral e colocar no grupo, eu sugiro também que você coloque, principalmente a Carolina, que não estava, o link do vídeo passado, em que a Elza falou sobre isso, para ela entender um pouco melhor, e até para a gente recapitular também alguma coisa, para ficar bem no assunto. Bem lembrado. Faremos isso. Eu queria falar no... Por incrível que pareça, desculpe, Otávio, só mais uma coisinha. Todos esses links aqui, olha só, eu outro dia quebrando a cabeça, perguntando para o Ricardo como é que eu acho o link e tudo mais. Ele falou só, você entrar no meu canal. Eu falei, que panaca eu sou. Entrei no canal dele, estão todos os links lá, de tudo que é vídeo que foi gravado aí, e aí eu achei naturalmente tudo muito fácil, está lá no canal dele. Então também eu vou pôr o link, inclusive, no canal do Ricardo, para vocês poderem ver mais vídeos, inclusive para você, Carol, que está entrando agora, tem vários vídeos lá de vários grupos. Legal, vou entrar para ver. Então, aquelas noites madrugadas que você não consegue dormir, você já sabe que você faz. Foi na velocidade 1.75, na velocidade 2.0,
e assiste meia dúzia por noite. Minhas noites já estão com a agenda lotada já. Vai andar no parque ouvindo, né? Exatamente. Exatamente. Mas muito bom. Alguém queria complementar mais alguma coisa aqui? Eu queria lembrar que só complementar que a Carol fará a palestra, participará ativamente da reunião de moda na quinta-feira, e ela vai fazer todos esses testes com a IA para criar as personas, e ela vai contar e mostrar isso para a gente na quinta-feira. Já estou dando esse spoiler. Legal. É bacana, porque ela vai se gravar ali fazendo tudo, e a gente vai aprender com ela como que foi essa construção de persona, até porque o Ricardo Pastore, o professor, ele colaborou ali com uma assinatura, não foi isso, Carolina? Sim, ele que colaborou, ele que conseguiu a Seida, que é a plataforma que a gente está usando para fazer os testes, que é muito interessante. Ele é especializado nisso, a gente consegue fazer as personas lá, muito legal. Conseguiu a assinatura, então, Carol? Consegui, ontem que conseguimos. Eu estava com eles até agora, por isso que eu cheguei atrasado. Ah, que joia! Então, ontem à noite eles estavam resolvendo para mim, deu tudo certo. Agora, hoje à noite, já vou trabalhar nisso. Maravilha. Só para mim corrigir, Otávio e Ricardo, se vocês puderem corrigir, a do Otávio é meia hora antes da do Ricardo, e depois, em seguida, na mesma quinta-feira, tem a reunião do Ricardo, é isso? Isso. O teu começa a que horas, Otávio? 6h30, porque de moda é tudo mais curtinho, nós somos efêmeros. Não, e tem sido muito bom, Otávio, excelente. Essa última aí com a Gabriela, né, sua ex-aluna, eu gostei bastante também. E assim, é uma carinha novinha, né, uma jovem falando, e como esses jovens estão maravilhados pela inteligência artificial. E no meio acadêmico é uma ferramenta que os professores obrigatoriamente deverão assumir para ontem, não é para vou estudar para amanhã, não. Já é a realidade de hoje. E começou. E na reunião que nós fizemos, tivemos um convidado, até causei um mal-estar com a Paty, me discuti, né? Me desculpei com ela, porque éramos para ter tido 2 apresentações, né? Mas a primeira foi tão, né, boa e surpreendente. Então, aquele pesquisador que foi convidado, né? O Sérgio Frias. Então, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou algumas coisas que eu nunca tinha alcançado ainda. Uma delas foi que a inteligência artificial, diferente das startups, porque a gente tem conhecido novas tecnologias por meio das startups. As startups são disruptivas, né? Criam algo novo. A inteligência artificial, não. Ela cria... O que ela está criando, essa nova tecnologia, vem para as pessoas que estão nos negócios, estão à frente dos negócios. Né? Então, essa é uma verdade. Quer dizer, hoje um gestor, enfim, qualquer área de conhecimento desenvolve habilidade com a ferramenta e passa a utilizar naquilo que ele já domina. Né? Ele não precisa aprender algo novo. Então, esse foi um insight diferente. Eu nunca tinha tido um insight como esse. E é engraçado, né, que a gente sempre olha para isso com um senso muito prático, profissional, de utilização. E ele trouxe um contraponto mais filosófico da coisa. Então, eu achei muito legal. Assim, eu parei e falei, nossa, olha isso. É um olhar que eu ainda não tinha tido para esse tema. Então, achei muito legal. Por isso que eu fiquei quieto. Assistam lá, está lá o vídeo, já está lá no canal. Excelente, eu adorei também as posições assim, filosóficas, né, do que a gente tem de futuro, do tempo que a gente tem agora para... que ele falou muito daquela... Completando o que o Ricardo está falando, que eu gostei mais dessa parte que ele falou do que agora a gente tem para pegar a gente nas decisões, que a gente está já lá em cima, a gente não precisa
essa parte de ser uma tecnologia disruptiva, estar numa startup, que agora você tem tempo para fazer outras coisas, você direciona o seu trabalho para lá, no que for possível de tarefa, né, do operacional, e aproveita isso para usar a tua criatividade, tua inteligência, que é aí que vai trabalhar mesmo nesse sentido. Gostei demais. É isso aí. Legal. Bom, se vocês terminarem e quiserem encerrar a gravação, depois que encerrar a gravação, eu queria consultar vocês sobre um outro assunto. Eu acho que nós temos alguma outra coisa a mais para conversarmos aqui? Eu fiquei curioso, eu sou sagitariano. Pois é, ele larga essa bomba agora. Agora, o pior o pior é o pessoal que vai assistir a gravação e vai falar o que eles falaram. Isso é bom. Isso é marketing puro. Exatamente. É um teaser. Acabou com a reunião, Ricardo. Então, pessoal, eu vou discretamente parar esta gravação. Quer saber? Participe do grupo. Exatamente. Continue conosco, continue conosco. Então, pessoal que está nos assistindo agora, até uma próxima gravação. Não percam. Um abraço. Um abraço.